Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Cultura Crítica e Psicanálise. E fica a ideia de vocês entrarem aqui, porque as nossas conversas antes da leitura são sempre imprescindíveis. Reza a boca miúda que alguém fez uma gravação pirata e vai distribuir para o Marco Rubio, né? E existem hereges infiltrados. Só todos. Isto posto, eu vou compartilhar aqui o nosso texto da interpretação. Depois do delírio, vamos ao sonho, mas é um delírio bom, um delírio, o famoso sonho que se sonha junto, como eu disse lá no encontro passado, né? Tá aqui, estamos no PDF, a página 136 e no livro físico, se eu não estou enganado, nós estamos na página 140, né? Vamos aqui, nos trabalhos psicanalíticos. Inclusive, gente, eu estava lendo aqui, eu estava relendo esse livrinho maravilhoso, só deixar o hashtag Fica a Dica, né? Do mesmo autor, o Compêndio de Psicanálise. Ele tem um capítulo aqui dedicado à questão do sonho, tá? Bem interessante, que super dialoga. Para quem já tiver a fim de continuar os estudos, o compêndio é a apostilinha feita pelo Freud, né? De psicanálise. E é legal que estou bem nessa parte aqui que ele dialoga com interpretação, questões bem interessantes, sabe? Retoma bem legal. Isto posto sem mais delongas, vamos lá. Nos trabalhos psicanalíticos, notei que a constituição psíquica da pessoa que está refletindo é inteiramente diferente daquele que está observando os seus processos psíquicos. Na reflexão entra em jogo uma ação psíquica a mais do que na autoobservação mais atenta, como também provam a expressão facial tensa e as rugas na testa franzida daquele que está refletindo, em oposição à expressão relaxada do autoobservador. Em ambos os casos, tem de se estar presente uma concentração da atenção, mas aquele que está refletindo exerce também uma crítica, em consequência da qual ele rejeita, verwirft, acho que é isso, uma parte das ideias que estão lhe ocorrendo depois de tê-las percebido. Interrompe outras bruscamente, de modo a não seguir os caminhos de pensamento que elas iriam abrir, e em relação a ainda outros pensamentos, ele sabe se comportar de maneira tal que eles não se tornam conscientes absolutamente. São, portanto, reprimidos antes de serem percebidos. O auto-observador, ao contrário, só tem o trabalho de reprimir a crítica. Se o consegue, vem à consciência um sem número de ideias ocorridas que normalmente teriam permanecido inapreensíveis. Com a ajuda desse material recentemente adquirido para a autopercepção, pode-se consumar a interpretação das ideias patológicas, bem como a das estruturas do sonho. Como vemos, trata-se de produzir um estado psíquico que tenha em comum com aquele que precede o adormecer, e certamente e certamente também com o estado hipnótico, certa analogia na divisão da energia psíquica da atenção móvel. No adormecer, surgem as representações involuntárias, pelo relaxamento de certa ação voluntária, e certamente também crítica, que deixamos agir sobre o curso de nossas representações. Como razão desse relaxamento, costumamos indicar a fadiga. As representações involuntárias que emergem se transformam em imagens visuais e acústicas. CF, sob as observações de Schleiermacher, entre outros, página 51. Esse estado de dormência psíquica, né, é, olha só, eu acho que não sei se foi nessa turma que eu comentei a vez passada, não me lembro onde comentei, que é justamente é, é, deve ter sido o que eu quis dizer quando lá no passado construí o nome do meu blog, né? Os Sons de Modorra, né? O meu blog de poesia, um dos blogs que eu tenho, né? Que é justamente essa questão, esse estado de pré-dormência seria esse estado de modorra, né? Quando você está ali entre dormir, num relaxamento, né? E seria quase que um estado hipnótico, né? E esse estado é o favorável à associação livre, né? Tanto a associação livre do paciente como a escuta, né, flutuante do analista, né?
que está ali, parece que desatento, né? Daí, por exemplo, a questão do divã, né? A dimensão do divã como uma ferramenta para que os olhares estejam desconectos e as pessoas possam falhar, como esse ato falho aqui, possam falhar no que dizer. E ao falhar, falam mais, né? Nesses termos. Vamos lá. No estado que se utiliza para a análise dos sonhos e das ideias patológicas, renuncia-se intencional e voluntariamente a essa atividade e emprega-se a energia psíquica poupada, uma parte dela, para acompanhar com atenção os pensamentos não voluntários que agora emergem e que conservam seu caráter de representações. Essa é a diferença em relação ao estado de adormecimento. Assim, tornamos voluntárias as representações involuntárias. Parodiando o meu ato falho de agora a pouco, é onde a falha se torna falha. Onde a falha se torna fala. Era isso que eu queria dizer, né? A posição aqui exigida em relação à ocorrência de ideias que parecem aflorar livremente e que implica a renúncia à crítica, que é normalmente exercida contra elas, parece não ser fácil para algumas pessoas. Os pensamentos involuntários costumam desencadear a mais violenta resistência que quer impedi-los em sua emergência. Mas, se acreditarmos em nosso grande poeta filósofo Friedrich Schiller, uma posição bastante análoga deve também constituir a condição da produção poética. Olha só como insisto, como sempre foi literatura, né? Schiller, produção poética. Em uma passagem de sua correspondência com Körner, cuja descoberta devemos a Otto Rank, Schiller corresponde com Körner, cuja descoberta não, devemos a Otto Rank. Schiller responde à queixa de seu amigo sobre a produtividade insuficiente. O motivo da tua queixa reside, parece-me, na coerção, Zwang, que teu entendimento impõe à tua imaginação. Preciso aqui lançar um pensamento e torná-lo sensivelmente perceptível, através de uma comparação. Não parece bom e é prejudicial para o trabalho criador da alma quando a razão examina muito rigorosamente, já nas portas de entrada, por assim dizer, as ideias que afluem. Uma ideia considerada isoladamente pode ser pouco digna de consideração ou muito arrojada, mas talvez ela se torne importante por meio de uma que a sucede, de uma que a sucede. Talvez ela possa fornecer, em certa ligação com outras que talvez também pareçam insípidas, um elo muito apropriado. Isso, todo o entendimento não pode julgar se ele não retiver o tempo suficiente para analisá-la em ligação com essas outras. Por outro lado, em uma cabeça criativa, ao que me parece, a razão retirou a guarda das portas. As ideias se precipitam pele-mele, desordenadamente. E só então se visualiza e examina o grande acúmulo. É, isso que ele está dizendo, de uma certa maneira, eu imagino, na minha fantasia delirante, né, de criar esse personagem que eu sempre brinco, que é o Lacan, que eu crio na minha cabeça, né, me parece que é muito a ideia aqui do Lacan, por exemplo, da cadeia significante, né? Ou seja, a ideia em si, a imagem em si não é nada, né? Mas numa cadeia de outras imagens, como ele diz, também insípidas, talvez, elas ganham uma significação. E a chave disso está no paciente. Por isso que não basta o paciente contar o que aconteceu como se ele pudesse escrever. Quantas vezes a gente vai atender o paciente e no geral os neuróticos obsessivos são mestres nisso, né? Eles vêm falar, eu resolvi escrever o que eu ia falar. Olha que pena, né? Muitas vezes, várias vezes eu comento isso com um paciente que fala que anota, eu falo, nossa, que pena. E ele deixa passar. Até que um dia, sei lá, depois de alguns anos, porque hoje eu anotei, eu falo, olha que pena. Aí um dia ele fala, mas por que você sempre fala que pena? Ah, achei que você não quer perguntar, né? Não, porque pouco interessa a realidade, a verdade. O que me interessa é o modo que você tem de conectar o que você pensa aqui e a emoção com que você faz. Essa dinâmica é que vai passar a verdade. O inconsciente não existe a priori. Ele existe à medida que é representado. Porque
Se ele não for representado, ele é inconsciente. Se ele é inconsciente, você não sabe. Agora, a partir do momento que você começa a falar dele, bom, aí essa cadeia começa a ganhar significação. Não é sobre o que estava no sonho, é sobre como você diz o que você acha que estava no sonho, do modo que você acredita que estava no sonho e do modo que você vai significar. E cá entre nós, isso é um problema seu. Eu só estou aqui para tentar te estimular nesse processo, né? E me parece que isso é uma base, acho que fulcral do Lacan, né? E que ponto para o Lacan essa questão, né? De conseguir traduzir isso para talvez certamente a grande questão do século XX, né? Que é o estruturalismo, né? E a linguística, a antropologia e tal, né? E daí, eu já trouxe aqui, né, a ideia do desligamento, a desligação, né, que o André Green fala, né? E daí que o analista precisa estar nesse ponto de desatenção. O analista precisa estar suficientemente dormente para que ele possa desentender o que está sendo dito. Para que ele possa falar, hã? Como é que é isso que você falou? Eu possa estar desatento. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode estar dormido, né? Ele tem que estar desperto. Ele tem que estar numa atenção desatenta, né? Gosto de ficar com o verso do poeta Leminski, né? Distraídos venceremos, né? Um pouco isso, né? Vocês, senhores críticos, e como quer que se nomeiem, vocês têm vergonha ou temor da loucura momentânea e passageira que se encontra em cada um dos criadores e cuja duração mais longa ou mais curta diferencia o artista que pensa do sonhador. Daí as queixas de infecundidade, porque vocês rechaçam muito cedo e discriminam com muito rigor. Carta de 1º de dezembro de 1788. Fábio, eu fui por um outro caminho, Fábio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fui Relaxa. por um, eu fui por outro caminho que tu tava falando ali, antes de tu entrar no Lacan. Olha o caminho que eu fui, como se tivesse na porta ali mesmo dois guardas. E aí, ao retirar os guardas, a consciência, o inconsciente poderia circular livremente, cara. É, E eu fui todo. mas não é isso? Eu fui todo... É que tu falou de um outro jeito. Não, sim, E eu. mas é isso, não é? Que coisa. É, eu acho que é. Eu tenho mais outro jeito de falar, quer ver? E que me apareceu agora, e que eu já citei chamemos de Que poema, coisa. né? Que é o seguinte, olha só, fica com essa ideia dos guardas na porta, né? E daí eu diria: do lado do cipreste branco, à esquerda da entrada do inferno, como é que é? Do lado do cipreste branco, à esquerda da entrada do inferno, há a fonte do esquecimento. Vou mais além, não bebo dessa água, chego ao lago da memória, que tem água pura e fresca. Digo aos guardiões da entrada: sou filho da terra e do céu. Dai-me de beber, que tenho uma sede sem fim. Olhe nos meus olhos, sou o homem tocha. Me livre dessa culpa, me liberta dessa culpa. Me arranca esse ódio, me livra desse medo. Olhe nos meus olhos, sou o homem tocha. E essa é uma canção de amor. Legião Urbana, Descobrimento do Brasil, disco 6, né? Se chama A Fonte, em que ele vai discutir o mito de Mnemosine e essa dimensão de que é preciso beber do Lago da Memória para, né, para poder embranhar-se no conhecimento, né? Será que era Renato Russo citando Sigmund Freud? Certamente não, e certamente sim. Quem disse que só um jeito de dizer as coisas? Você falou que você viu de outro jeito e eu acho que esse outro jeito é um puta jeito legal de ver. Vamos fazer o seguinte: eu fico com o seu jeito e o meu jeito, e você fica com o seu jeito e o meu jeito, e a gente também fica com o do Renato Russo. E com o Freud também, Combinado, Fábio. não Combinado, é? Fábio. Olha só que legal. Massa, é legal isso assim. Como é essa escuta flutuante, né? Que você estava ouvindo, você entrou na escuta flutuante, né? Você estava ouvindo e falou: Nossa, eu tenho uma outra imagem aqui. Aí você trouxe dos Guardiões, eu entrei na musculação urbana. Eu acho que é um pouco essa. Eu gosto de pensar na estação de rádio, né? Aquela sintonia, né? Você vai achando estações, né?
E qual sim. estação é uma estação? Todas são estações de rádio, né? E para quem gosta do rock, tem um disco maravilhoso para escutar pensando em estações de rádio. Tem uma banda chamada Queens of the Stone Age, né? E ele tem um disco que é todo a partir de buscas de estações de rádio, você vai encontrando as músicas. É muito legal, né? É mais ou menos isso, né? Fábio, mas daí tu já vai para um outro lado. É, Porque se tu pensar pelo início da tua música, a gente pode tocar outras músicas, não, né? claro, é óbvio, óbvio, óbvio. Isso não para, né? Isso não para, né? Com, com certeza. É que eu sou tão devoto do rock and roll quanto o Benjamin do cristianismo. E daí, invariavelmente, aparecem questões de rock and roll na minha cabeça, que é a minha Bíblia, né? Ai, É, é meio isso por aí, aí. bora. Bora, Fábio. E, no entanto, essa retirada da guarda das portas da razão, como Schiller a normeia, olha só. E a gente pirando, o Freud pirando, ele estava citando Schiller, né? Que é um poeta do romantismo alemão, Tempestade de ímpeto e tal, né? Colocar-se dessa maneira no estado de autoobservação sem crítica, de modo algum é difícil. A maioria dos meus pacientes consegue fazê-lo após a primeira instrução. Eu mesmo consigo fazê-lo perfeitamente, se enquanto isso anoto as ideias que me ocorrem. Agora, falou, eu fico pensando, será que é isso que dava potência? Deve ser, né? A potência da escrita do Freud, né? Porque eu não sei se vocês param para pensar nisso, mas eu não canso de me espantar com a potência escrevedora do Freud, né? Imagina o tanto que esse homem, as obras completas do Freud que a gente conhece, é muita coisa. É muita coisa. Tem filósofo que escreveu bem menos, assim, né? E é uma escrita muito potente, muito coerente, né? E ele está todo o tempo citando ele mesmo em diversos momentos da obra, né? É como se ele desde o começo tivesse clareza de tudo que ele ia escrever. Aqui ele está em 1900, gente. Tem coisa aqui que se relaciona com o Totem e Tabu, com Moisés, que está lá no final, né? Talvez, e só talvez, o estado criativo do Freud era esse estado de desligamento mesmo, porque só assim para escrever o que ele escreveu, né? É como se ele tivesse, né, imerso nesse lago, né, de Mnemosine, né? Senão, o montante de energia psíquica em torno do qual diminuímos a atividade crítica e com o qual conseguimos elevar a intensidade da autoobservação oscila consideravelmente de acordo com o tema que deve ser fixado pela atenção. Ou seja, né, como a gente desliga o superego, né? A capacidade de ser crítico, mas desligando as instituições, as instâncias superegóicas. De uma certa maneira, é aquilo que o Winnicott propõe, né? O self, por excelência, é o self criativo, né? E daí deve ser pensar dessa maneira aqui. O primeiro passo na utilização desse procedimento ensina, então, que não devemos tomar o sonho como um todo por objeto da atenção, mas apenas porções isoladas de seu conteúdo. Quando pergunto ao paciente, ainda sem prática, o que lhe ocorre em relação a esse sonho, em geral, ele não consegue aprender nada em seu campo de visão intelectual. Eu preciso apresentar-lhe o sonho fragmentado. Então, ele me fornece, para cada fragmento, uma série de ideias que lhe ocorrem, que podemos caracterizar como pensamentos de fundo dessa porção do sonho. Nessa primeira condição importante, o método de interpretação do sonho praticado por mim já se afasta, portanto, do método popular, famoso histórica e lendáriamente de interpretação por simbolismo e se aproxima do segundo, o método do deciframento. Ele é, como este, uma interpretação in detail e não en masse. Ele concebe o sonho de início como algo composto, como um conglomerado de formações psíquicas. O sonho, ele é um cluster. O sonho, ele é um cacho. Tem um poeta brasileiro, que é o Pedro Marques, que é professor lá da Unifesp, né? Ele tem um livro de poesia muito interessante chamado Clusters. E ele tem outros livros de poesia que ele pensa o poema como um cluster. O que é um cluster? Cluster é como se fosse um cacho, né? Então é como se ele apresenta para você numa página várias estrofes, assim, como se fossem poemas separados, em que você lê ao mesmo tempo.
E uma vez ele fez uma apresentação lá num teatro de Campinas, e muito legal, junto com música, e o Pedro é músico também, é muito legal, é, em que poetas, pessoas diferentes, leem esses poemas diferentes simultaneamente. E a forma com qual cada verso se encadeia com versos diferentes de poemas diferentes gera novos sentidos. Como se o poema ele não fosse uma unidade material fixa, mas como se ele fosse uma simultaneidade de eventos, como uma espécie de multiverso presente, né? Me parece que é um pouco isso que ele está falando do sonho. O sonho é como um cluster, né? Como diferentes conexões. Então, quando você dá uma congelada para interpretar, mas saiba, você que congelou para interpretar, o sonho não é congelado, ele é vivo e ele está em constante relação, né? Se você congelou, tá, você congelou para entender, mas saiba, você congelou. Ele é muito mais que isso, né? Daí aquela ideia que a interpretação do poema não se esgota. A interpretação do poema é viva. E você pode ficar interpretando esse poema, ficar interpretando esse sonho, né? Isso é um modo de pensar, por exemplo, de interpretação de poema que a gente muito usa na teoria literária, né? O Freud faz com os sonhos o que muitos críticos literários fazem com os poemas, né? Daí que psicanálise é teoria literária. Cuidado comigo. Eu sou muito parcial nessa opinião. Eu, se fosse você, desconfiava. Não confiava em mim. No decorrer da Fábio, minha jornada. Oi, 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 Fábio, oi. Diga, meu querido. Fábio, é interessante aqui também, isso tudo que tu está falando, daquele enfraquecimento, né, dos porteiros, né, da porta do Aham. inconsciente, como ele falou lá atrás, mas na frente ele vai retomar isso, é muito interessante, né? E quando o sonho se manifesta, ou seja, essas portas se abrem, que permite que esses conteúdos inconscientes venham através do sonho, e também isso dentro do processo de associação livre, né, onde essas portas também são enfraquecidas, né, a gente tem um acesso mais maior, né, desse e aprofundado nesse inconsciente. Aqui ele fala que isso daí tem que ser elaborado. Esse sonho, quando você está conversando desse processo de associação, as portas, de alguma forma, conseguiram um caminho de abertura que vai ser retomado no processo de associação de interpretação. E isso daí, e aqui ele faz uma crítica ao simbolismo a interpretação simbólica do Jung, né? No sentido de que se você tem uma coisa pronta, isso é isso, essa relação ela se esvai, né? Ela perde a força, né? Então é muito interessante esse processo onde você está nesse campo do inconsciente fazendo a interpretação do sonho que não se prende a uma marra de objetificação do que é o sonho, né? Ele é uma coisa subjetiva que está sendo lidada ali, né? É muito legal isso que você está falando assim. E eu super acho isso, mas eu tenho receio de fazer essa crítica a, a, a pensamento junguiano, que eu não conheço. Eu gostaria de conhecer mais o pensamento junguiano. E não sei não, acho que não vai dar tempo de conhecer, né? Pelo tanto de coisa que a gente tem que ler. Mas, e, mas assim, o pouco que eu conheço, e assim, eu comecei a ler o Jung lá atrás, de quando eu comecei a ler Freud, lá na Faculdade de Psicologia, lá, séculos atrás. Mas, é, é, do pouco que eu li, eu gostei muito do Jung quando eu li, assim, eu li muito pouco, mas o pouco que eu li, eu achei, o Jung realmente é brilhante, né? O que dá Sim. uma sensação de incômodo, e daí, os junguianos que nos escutem, por favor, sejam carinhosos e nos ensinem no que eu devo estar falando de besteira. Mas assim, é que passa uma impressão justamente disso, de que a ideia de arquétipo, ela é muito cristalizadora. E daí é super legal a ideia de arquétipo, não é nem. É óbvio que tem dimensões arquetípicas, mas eu acho que elas. Mas talvez isso esteja sendo feito, e eu que não saiba, né? Obviamente, né? Elas vão ser pensadas muito mais como um blur, como um borrão, né? E não com limites Isso, muito claros, né? Porque isso. senão fica aquilo, você cai na, sabe,
Você cai em certas rigidezes, certas fixidades que não raras vezes vão cair até em dimensões preconceituosas, como machismo, como classismo, como Isso. É, racismo, e complica bastante. na realidade, Fábio, a gente não abandona completamente esse simbolismo do sonho que já vem de forma como se fosse uma coisa fixa, né? Uhum, Porque a gente leva em consideração a questão cultural. Então, uhum. dentro de cada cultura, cada símbolo tem mais ou menos uma representação no inconsciente. Por Há um exemplo, compartilhamento, claro, óbvio, né? Com certeza. se a gente for Claro. ver na questão do Ocidente, uma pistola, uma espada, né? Uhum, Ela pode representar o falo, o poder. claro. Isso daí a gente não tem como questionar. Só que a gente não pode dar maior valor a isso do que a interpretação subjetiva. Uhum, tá, tá, legal. Porque assim, exatamente, tem uma dimensão da pistola, da espada, eu falo, legal. Mas aquilo, naquele determinado sonho, para determinado, sei lá, o paciente vai falar, mas não, essa espada aqui é porque tô ouvindo um disco de rock medieval que conta a história do cara com a espada, e é isso aqui. Né? Eu tava vendo Highlander na televisão. Então, para mim é sobre a esperança do Highlander. Pronto, né? Então, é, é, é preciso realmente falar, olha, é, e daí, e o mais legal e às vezes uma coisa não impede a outra, né? Ainda que tenha essa significação individual, isso não necessariamente impede essa significação ancestral, vamos colocar assim, ou arquetípica, né? Melhor dizendo, né? Então, acho que no final das contas, cabe ao analista conduzir, né, manejar com muita delicadeza para que se não torne uma tabela grosseira mesmo, né? Para que se não torne uma tabela grosseira, para que seja algo que o sonho barra poema seja tratado com profunda sofisticação que ele merece, né? Talvez seja trabalhar o sonho, o poema, como uma obra de arte mesmo, né? De um grande artista e que precisa ser compreendido na sua complexidade mais sofisticada e rica, e não simplificada por sonhou com isso, é aquilo, sonhou com aquilo, é aquilo outro, né? Aí talvez a medida seja essa, né? Não é uma questão de ser mais ou menos junguiano, a questão seja de ser mais ou menos atento por parte do analista, né? Uma condução mais devida, né? Deve ser por aí, né? Suponho. Falará quem? Conta pra nós. Ah, se puder, Fábio, tu tava falando mais ou menos assim, como foi rodando assim, que é basicamente isso que eu queria perguntar ou pensar, que Uhum, tu disse que o sonho, tu pode fazer um recorte, uma interpretação, mas que ele é muito mais que isso, né? Eu acho que foi mais ou menos assim que tu uhum, falou e mais ou menos assim que eu entendi. E aí eu pensei no caso, nas interpretações que o homem faz, né? Nesse sentido que a natureza, enfim, a vida, ela é muito mais que esse recorte, essa explicação que a gente nomeia, né? Eu fiz essa associação com a vida, né? E aí, agora ouvindo o Benja falar, na verdade, o Freud ele foi conhecer o Jung em 1907, né? Então, nessa época, o Freud ainda não conhecia o Jung, né? Eu acho que ele estava uhum. falando do que a gente estava falando na semana passada, que ele escreveu sobre como era interpretado o sonho, ou as interpretações que tinham dos sonhos, né? Não necessariamente como o Jung teorizou a teoria dos sonhos, né? Nesse É. sentido. Não, concordo, mas sabe que também eu acho que acontece, não vamos esquecer que o Freud, ele não para de escrever esse livro, né? Você pode ver que tem lá o prefácio da primeira edição, da segunda, tem lá, né? Então, como depois ele vai encontrar o Jung e vai ter rupturas de abordagem com o Jung, e daí, bom, aí tem que perguntar para os caras aí, né, como é que chama? A turma aqui, né? Vou até falar o nome deles aqui, que é a Salzano Moraes, né, que é a tradutora, né? Quem mais que é o nome da galera toda aqui? Maria Rita Salzano Moraes, o Pedro Leodoro, o Gilson Iannini, e essa galera toda, eles que manjam dessas entrelinhas, né? Todas esses termos aqui que não Verwerfung aqui, que é uma tradução do alemão, eles preservam esses termos do alemão, porque esse lugar é o Eliodoro, que é o mais germanista, não, é a Maria Rita Salzano mesmo, né?
principal pela tradução, né? Então, eles que acho que conseguem até diagnosticar, porque todo grandes textos como esses são feitos em camadas, né? Você tinha, digamos assim, uma primeira escrita antes de 1900 até, e depois você tem outras escritas que vão se sobrepondo e formando uma espécie de geologia, de arqueologia da escrita desse texto, né? E daí, obviamente, quando eles querem no primeiro momento, não tinha Jung. Mas depois que tem Jung, certamente esse diálogo vai impregnar de modo que ele volta para o texto e vai colocando alterações. Então, aí a galera, e isso que eu estou falando é arqueologia de texto mesmo. A galera da história e da teoria literária chama esse tipo de estudo arqueológico mesmo. O Foucault falava disso mesmo, né? De você ir para um texto, fazendo uma a escavação e tirando camadas e observando, olha, naquele momento do escrito escreveu isso, em outro momento teve isso. Por exemplo, você pega um texto do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, acho que naquele museu da língua portuguesa tem lá originais, né, do Guimarães Rosa. É um absurdo, é um monte de rabisco. Ele escrevia rabiscando, aí escrevia por cima, escrevia por cima, escrevia por cima. João Cabral de Melo Neto fazia isso também. Os grandes escritores fazem essa, né? Então você acaba tendo um estudo de fixação e arqueologia, né? E daí entraria o Jung. Num primeiro momento, não. Mas, de uma certa maneira, a gente pode ler esse texto como a escrita do sonho, que a gente aqui está congelando, mas ele não foi, ele foi incensado de vários momentos diferentes da própria história do Freud também. De uma certa maneira, ler a interpretação dos sonhos é ler o conjunto de momentos da vida do Freud em que ele se debruçou sobre a interpretação do sonho. Doido, né? Aí a gente, para agradar a turma do Lacan, que eu adoro trazer o Lacanzinho, é aquela coisa da fita de Moebius, né? O dentro ao fora e o fora ao dentro, né? A gente entra nisso, né? Olha lá, Edival, acho massa essa noção de arqueologia do Foucault. Eu também acho, viu? Eu gosto demais. Eu vou falar para você que eu gosto do Foucault, assim, esse Foucault linguista, né? Porque o Foucault é um monte de coisa, né? História de sexualidade, mas é um Foucault linguista da ordem do discurso, né? Da análise do discurso do Foucault, né? É, eu gosto demais do trabalho do o Foucault como o Foucault se dizia historiador, né? É engraçado que pouca gente fala, mas o Foucault falava, não, o que eu sou mesmo é historiador. Né? E ele tem um trabalho, o Microfísica do Poder por exemplo, sensacional. E estruturalista, sim, né? Mas depois vira pós-estruturalista também, não tem? Tem um... A galera que é tudo estruturalista, tudo vira pós-estruturalista depois, né? O próprio Lacan, né? Uns rolês desses. Então, é. A galera monta toda a estrutura, depois não aguenta o rolê, né? Vai tudo virar pós, né? Meio isso, né? Ninguém resiste ao Deleuze, né? Deleuze e Guattari, né? No final das contas, né? Um conglomerado de informações psíquicas. No decorrer de minhas análises de neuróticos, já ter submetido à interpretação mais de 1000 sonhos. Mas não é esse material que eu gostaria de utilizar aqui para a introdução da técnica e a doutrina da interpretação do sonho. Independentemente do fato de que eu estaria exposto à objeção de que se trata justamente de sonhos de neuropatas que não me permitem uma inferência aos sonhos de pessoas sadias, outro motivo me obriga à sua rejeição, Verwerfung. O tema ao qual esses sonhos visam é sempre, naturalmente, a história do adoecimento que está na base da neurose. Por consequência, para cada sonho, seria necessário um relato preliminar muito extenso e uma incursão na essência e nas condições etiológicas das psiconeuroses, coisas que em si e por si são novas e desconcertantes no mais alto grau e que assim iriam desviar a atenção do problema do sonho. Minha intenção volta-se muito mais na direção de, com a resolução do sonho, produzir um trabalho preliminar para ter acesso aos problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Mas, se renuncio aos sonhos dos neuróticos, meu material principal, não tenho o direito de ser tão seletivo em relação ao resto. Só restam aqueles sonhos que me foram contados ocasionalmente por pessoas sadias de meu conhecimento, ou aqueles que encontro registrados, por exemplo, na literatura sobre a vida onírica. Infelizmente, para todos esses sonhos me falta a análise, sem a qual não posso encontrar o sentido do sonho. Certamente, meu procedimento não é tão cômodo quanto o do método popular de deciframento.
que traduz o conteúdo dado do sonho a partir de uma chave estabelecida. Eu considero muito mais compreensível que, para pessoas diferentes e em contexto diferente, o mesmo conteúdo de sonho pode também esconder outro sentido. Sendo assim, restam-me meus próprios sonhos como material abundante e cômodo, que procede de uma pessoa mais ou menos normal. Será? E se refere a múltiplas circunstâncias da vida cotidiana. Certamente me serão confrontadas algumas dúvidas quanto à confiabilidade dessas autoanálises. Nesse caso, a arbitrariedade não está excluída de modo algum. De acordo com meu julgamento, as condições são muito mais favoráveis na autoobservação do que na observação de outros. Em todo caso, temos o direito de tentar ver aonde se chega na interpretação do sonho com a autoanálise. Tenho de superar outras dificuldades no interior de mim mesmo. Temos um receio compreensível de revelar tantas coisas íntimas de nossa vida anímica, sabendo que não estamos garantidos contra a falha na interpretação de estranhos. Tu, psychologiste, escreve Delboeuf, est obligé de faire le vous-même, faiblesse, voilà. Todo psicólogo é obrigado a confessar até mesmo as suas fraquezas, se acredita com isso lançar luz sobre um problema obscuro. Bom, ser analista é isso, né? É conhecer os nossos próprios fantasmas, né? Chamá-los pelo nome, saber em que medida nossos fantasmas participam daquilo que ouvimos da análise dos outros, né? E, em última instância, levar para a supervisão. Já tiveram aquela supervisão que parece análise? Vocês já saíram chorando na supervisão? Já. Né? Eu falei, nossa, eu achei que era supervisão. Não, era análise minha mesmo. É pesado, nunca fica leve, né? O que acontece é que a gente se acostuma, né? Com esse exército de fantasmas, né? E que a gente tem, né? Afinal, ninguém se cura do inconsciente, porque o inconsciente não é doença, né? Talvez onde Freud errou é falar que ele era uma pessoa mais ou menos saudável. Claro que não. O que acontece é que ele tem noção dos próprios sintomas, né? E talvez seja isso que a gente faça, nós com nossos sintomas, né? Chamá-los à mesa para jantar, né? Tenho o direito de supor que, mesmo no caso do leitor, o interesse inicial pelas indiscrições que necessariamente vou cometer, muito brevemente dará lugar ao aprofundamento exclusivo dos problemas psicológicos assim iluminados. E eu estou viajando aqui, na batatinha, né? Na minha flutuância, né? Na minha terceira margem, e assim, interessante isso, né? Essa coisa da autoanálise do Freud, né? Porque então quer dizer que o Freud ele sacrifica o próprio inconsciente em nome da construção da psicanálise. Opa! Então Freud está para a psicanálise como Cristo está para o cristianismo? Ele se sacrifica e se crucifica em nome da ciência que cria? Olha só, que coincidência, né? Portanto, né, vamos lembrar que o judaísmo é uma religião também messiânica, né? Ele só tem um delay aí, né? É que o Messias dele não chegou ainda, né? Mas, né? E o Freud era bem pouco judeu, mas enfim, imerso numa cultura judaica, né? Tanto que se preocupa com Moisés monoteísmo e tal. Então, curioso, né? Portanto, escolherei um de meus próprios sonhos e nele ilustrarei meu modo de interpretação. Todo sonho como esse necessita de um relatório preliminar, mas agora eu preciso pedir ao leitor que faça seus os meus interesses por um longo período e que mergulhe comigo nos menores detalhes da minha vida, pois o interesse pelo significado escondido dos sonhos exige imperativamente uma transferência como essa. Deixa eu ver aqui, não sei onde é que está o 1, deve ser nesses iluminados aqui, né? Mas está aqui. De qualquer forma, não quero deixar de indicar, em restrição ao que foi dito anteriormente, que quase nunca comuniquei a interpretação completa que me era acessível de algum de meus sonhos. Provavelmente eu tinha razão em não confiar demasiadamente na descrição dos leitores. Deu treta, né? O Freud tentando sobreviver ao que no futuro seria a era do Instagram, né? Dizendo aí que ele que tem muita coisa íntima, né?
que ele não vai colocar o sonho, senão vão conhecer a intimidade dele. É. Vão descobrir a senha do Instagram dele, né? Melhor ele não falar. Tem muito leitor aí que vai, que vai passar para frente. Tá vendo como ele conhece os fantasmas dele? É bem isso, né? Quem Os não? haters, né? Tem os É. haters aí. Então, o Freud já pressupondo os haters já né, em 1900, né? Ai, ai. Nada de novo sobre o Sol, mais uma vez. Relatório preliminar. No verão de 1895, eu estava tratando psicanaliticamente uma jovem senhora muito próxima de mim e dos meus por laços de amizade. Entendemos que uma mistura de relações como essa pode se tornar uma fonte de múltiplas comoções para o médico, especialmente para o psicoterapeuta. O interesse pessoal do médico é maior, sua autoridade menor. Um insucesso ameaça abalar a velha amizade com os familiares do paciente. O tratamento terminou com um êxito parcial. A paciente perdeu sua angústia histérica, mas nem todos os seus sintomas somáticos. Na época, eu não estava bem seguro sobre os critérios que caracterizam o encerramento definitivo de uma história de adoecimento histérico e propus à paciente uma solução que não lhe pareceu aceitável. Foi nesse desacordo que interrompemos o tratamento por causa do período de verão. Certo dia recebi a visita de um colega mais jovem, um de meus mais próximos amigos, que havia visitado a paciente, Irma, e sua família em sua casa de campo. Perguntei-lhe como ela se considerava e recebi a resposta: ela está melhor, mas não totalmente bem. Sei que as palavras de meu amigo, Otto, ou o tom em que elas foram pronunciadas, me aborreceram. Acreditei ter ouvido uma reprimenda, algo como eu ter prometido muito à paciente e atribuí, com ou sem razão, a suposta tomada de partido de Otto contra mim, a influência dos familiares da paciente, os quais, como eu supunha, nunca haviam visto meu tratamento com bons olhos. Além disso, a minha sensação desagradável não me ficou clara, mas também não deixei a expressão a ela. Ainda na mesma noite, escrevi a história do adoecimento de Irma, para entregá-la, como que para me justificar ao Dr. M, um amigo comum, a personalidade que na época dava o tom em nosso círculo. Na madrugada seguinte, a essa noite, mais provavelmente de manhã, tive o sonho que se segue, que foi anotado imediatamente após o despertar. Esse sonho é maravilhoso. Anotem, preste atenção, anotem tudo. Fábio, dá o teu show aí, Fábio. Fábio, Oi! Fábio, tu viste aqui que foi anotado imediatamente após o despertar? Ih, lembrei de você. Não falei? Não, tem que anotar na hora. Tem que anotar na hora. Se passou 15 minutos, esquece, cara. Não Vai é. pegar só uma coisa, vai pegar uma coisinha ou outra. Não, e essa Tá? questão. Os guardiões, eles fecham a porta. Fecham, Eles fecham. abriram a porta. É. Depois volta tudinho para dentro, tu não te lembra de nada. E tem uma coisa também que eu acho legal de anotar o sonho logo depois, que é uma dimensão da emoção. Eu gosto de pensar assim que tudo que a gente vê num sonho não é o sonho, né? É o afeto, né? É o afeto que vira imagem e imagem que vira afeto. Então a gente precisa escrever embebido nesse afeto. Se a gente lembra o que aconteceu, mas a gente vai meio que, não, eu vou narrar o fato. O fato não importa em si, o modo de dizer o fato. O melhor seria estar sonhando e estar falando, mas isso nem sempre é possível, né? É, às vezes a gente faz, né? Mas precisava da consciência, né? É, 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 então, esse afeto é muito importante, ele tem que estar presente, né? E particularmente eu acho que é esse o estado. Bom, mas é uma opinião muito minha, mas bom, não devo estar sozinho nisso, né? Esse é o estado da poesia. E daí o nome lá do meu blog, Sons de Modorra. Porque não que é aquela coisa, é preciso estar muito inspirado para fazer um poema. É óbvio que depois você trabalha o poema, mas esse estado de comoção em que você escuta uma palavra e ela soa esquisita, você fala, hã? Pronto, esse é o poema. Esse é o poema. Aí depois você trabalha, muda, vê rima, faz se você quiser por métrica, faz o que você quiser, muda a imagem, mostra coisa, esconde coisa, é com você, mas
Mas esse momento de desligação é esse lugar. Esse lugar é o lugar da escrita, né? E que é o lugar da Sim, análise, que aí a gente quer colocar o paciente, né? A gente quer que ele, sim. a gente quer que ele se esqueça, que ele, hã? Uhum. Pronto, é isso, né? Que ele se Inclusive, hipnotize. inclusive, isso que tu está falando, semana passada eu atendi um paciente que teve um sonho de estar matando o pai dele em diversas eras e diversos locais diferentes, Legal. né? Então, depois a gente foi fazendo a ligação com tudo que foi deslocado para ali, para o sonho, né? Uhum. E é muito interessante que ele acordou muito alegre para te, É. para te ver como é que são as coisas. Até o sentimento que a gente, como tu está falando, a emoção, ela sofre a elaboração onírica, né? Uhum. Até isso tem que ser interpretado. Ele ficou Sim, sim. alegre, Ficou acordou feliz. feliz de ter matado o pai no sonho. Matar o pai no sonho é super saudável, né? Não é saudável se não for no sonho, né? Aí que é É, o grande problema, né? justamente. E é incrível, né? Como é que você pode ter um afeto tão antagônico, né? E o sonho propicia isso também. A Matar o pai, elaboração inclusive, onírica é uma prova de amor, né? né? E no caso dele, ele tinha uma série de dificuldades com a autoridade, um monte de lugar, Uhum. inclusive com a questão do pai mesmo. Uhum. Então, estava tudo ali meio misturado. Ele estava matando um monte de coisa que, né, que fazia parte desse pai que ele tinha introjetado, da visão que ele tinha de mundo, do simbolismo, do falo, entendeu? Tudo estava ali. Nossa, que massa. Não, total, total. É muito, muito real isso, né? Muito real. Vamos lá ao famoso sonho da injeção de Irma. Sonho de 23 e 24 de julho de 1895. Um grande salão, muitos convidados que estamos recebendo. Entre eles, Irma, a quem chamo em separado, como que para responder a sua carta. Nota a questão de 1914. Esse é o primeiro sonho que submeti a uma interpretação minuciosa. Chama para responder a sua carta. E respondê-la por ainda não ter aceitado a solução, Lösung. Eu lhe digo, se você ainda tem dores, é realmente apenas por sua culpa. Ela responde, se você soubesse as dores que sinto agora na garganta, no estômago, no ventre, é como se isso me aperta por dentro. Eu me assusto e a encaro. Ela parece pálida e inchada. Penso que, afinal, acabei deixando de ver aí algo orgânico. Levo-a até a janela e examino sua garganta. Quando o faço, ela mostra certa relutância, como as mulheres que usam dentadura. Penso comigo, ela não tem necessidade disso. Depois a boca se abre como devia e encontro à direita uma grande mancha branca. E, em outro lugar, vejo sobre curiosas estruturas curvadas formadas claramente como os cornetos nasais, extensas escaras branco-acidentadas. Chamo depressa o Dr. M, que repete o exame e constata. O Dr. M está com uma aparência dificilmente diferente da habitual. Ele está muito pálido, manca e não tem barba no queixo. Meu amigo Otto está agora também ao lado dela, e o amigo Leopold a ausculta sobre o corpete e diz: ela tem uma área amortecida embaixo à esquerda, e mostra também uma parte infiltrada da pele no ombro esquerdo, o que, apesar do vestido, eu sinto como ele. M diz: não há dúvida, é uma infecção, mas não faz mal. Ainda virá uma disenteria e o veneno será eliminado. Também sabemos imediatamente de onde provém a infecção. O amigo Otto, há não, o amigo Otto, há não muito tempo, quando ela não estava se sentindo bem, aplicou-lhe uma injeção com um preparado de propileno, ácido propiônico, trimetilamina, cuja fórmula vejo em negrito diante de mim. Não se aplicam essas injeções de maneira tão leviana. Provavelmente a seringa também não estava limpa. Esse sonho tem uma vantagem sobre muitos outros. Fica imediatamente claro a quais acontecimentos do dia anterior ele se liga, de qual tema ele trata. O relatório preliminar informa sobre tudo isso. A notícia que recebi de Otto sobre o estado de saúde de Irma e a história do adoecimento sobre a qual escrevi
até bem tarde da noite ocupam minha atividade anímica também durante o sono. Apesar disso, ninguém que tenha tomado conhecimento do relatório preliminar e do conteúdo do sonho teria podido imaginar o que o sonho significa. Nem eu mesmo o sei. Surpreendo-me com os sintomas de doença dos quais Irma se queixa para mim no sonho, pois não são os mesmos pelos quais eu a tratei. Levaram-me ao riso a ideia insensata de uma injeção de ácido propiônico e o consolo expresso pelo Dr. M perto do seu final. O sonho me parece mais obscuro e mais comprimido do que ele é no início. Para saber o significado de tudo isso, preciso necessariamente fazer uma análise minuciosa. Análise. O salão, muitos convidados que estamos recebendo. Passamos aquele verão em Bellevue, em uma casa isolada em uma das colinas adjacentes ao Kahlenberg. No passado, essa casa tinha sido destinada a ser um local de diversão, daí os cômodos inusitadamente altos em formato de salão. Além disso, o sonho foi produzido em Bellevue e, na verdade, poucos dias antes da festa de aniversário de minha esposa. Durante o dia, minha esposa tinha expressado a expectativa de que, para seu aniversário, viessem à nossa casa como convidados muitos amigos, e entre eles, Irma. Meu sonho antecipa, portanto, essa situação. É o aniversário de minha esposa e muitas pessoas, entre elas Irma, são recebidas por nós como convidadas no grande salão de Bellevue. Faço reprimendas a Irma por não ter aceitado a solução. Eu digo, se você ainda tem dores, a culpa é sua. Isso eu também poderia ter dito a ela no estado de vigília, ou realmente lhe disse. Na época, eu tinha a opinião, mais tarde reconhecida como incorreta, de que minha tarefa se esgotava quando eu comunicava aos pacientes o sentido oculto de seus sintomas. No entanto, se eles aceitavam ou não essa solução, da qual dependia o êxito, isso não seria mais responsabilidade minha. Sou grato a esse erro, agora felizmente superado, por ter me facilitado a existência em uma época em que, com toda a minha inevitável ignorância, eu devia produzir recuperações bem-sucedidas. Mas noto, pela frase que digo à Irma no sonho, que, acima de tudo, não quero ser culpado pelas dores que ela ainda sente. Se isso for culpa da própria Irma, então não pode ser minha. É nessa direção que a intenção do sonho deve ser procurada. Queixas de Irma, dores na garganta, no ventre e no estômago. Isso me aperta por dentro. Dores no estômago faziam parte do complexo sintomático de minha paciente, mas não eram muito prementes. Ela se queixava muito mais de sensações de náusea e repulsa. Dores na garganta, no ventre, apertos na laringe dificilmente tinham um papel em seu caso. Surpreendo-me com o porquê de eu ter me decidido por essa escolha de sintomas no sonho, o que também não posso responder nesse momento. Ela parece pálida e inchada. Minha paciente era sempre corada. Suspeito que aqui outra pessoa se substitua a ela. Fico assustado ao pensar que de fato deixei de ver uma afecção orgânica. Como vão me acreditar de bom grado? Essa é uma angústia que nunca se extingue para o especialista, que atende quase que exclusivamente neuróticos e que está habituado a responsabilizar a histeria por tantas manifestações que outros médicos tratam como orgânicas. Por outro lado, cria-se em mim, não sei de onde, uma ligeira dúvida sobre se o meu espanto é inteiramente sincero. Se as dores de Irma são organicamente fundadas, novamente não sou obrigado a curá-las. É que meu tratamento só elimina dores histéricas. Parece-me, na verdade, que eu estaria desejando um erro de diagnóstico. Nesse caso, a reprimenda sobre o insucesso também estaria eliminada. Levo-a até a janela para examinar sua garganta. Ela se mostra um pouco relutante, como as mulheres que usam dentadura. Penso comigo, ela não tem necessidade disso. Com Irma, nunca tive ocasião de inspecionar a cavidade bucal.
O que ocorreu no sonho me lembra o exame efetuado havia algum tempo em uma governanta que, de início, deu-me a impressão de beleza juvenil, mas que, ao abrir a boca, tomou certas providências para esconder sua dentadura. A esse caso se ligam outras lembranças de exames médicos e pequenos segredos que são revelados sem com isso trazer prazer para nenhum dos dois. Ela não tem necessidade disso. É, sem dúvida, primeiramente um elogio para Irma, mas eu presumo ainda outro significado. Em uma análise atenta, sentimos se esgotamos ou não os pensamentos de fundo que seriam esperados. A maioria, como Irma, está em pé à janela. Em pé à janela. Me lembra, de repente, outra vivência. Irma tem uma amiga íntima que tenho em alta estima. Quando certa noite fiz-lhe uma visita, encontrei-a na situação reproduzida no sonho, perto da janela, e seu médico, o mesmo Dr. M, explicou que ela tinha uma membrana diftérica. A pessoa do Dr. M e a membrana retornaram na sequência do sonho. Ocorre-me, então, que nos últimos meses tive todos os motivos para supor sobre essa outra senhora que ela era igualmente histérica. E a própria Irma revelou-o para mim, revelou a mim. Mas o que sei sobre os estados dessa senhora? Mas o que sei sobre os estados dessa senhora? Justamente que ela sofre de estrangulamento histérico, hysterischen Würgen, como a minha Irma no sonho. Portanto, no sonho, substituí minha paciente pela sua amiga. Agora me lembro de muitas vezes ter jogado com a suposição de que essa senhora poderia igualmente recorrer a mim para liberá-la de seus sintomas. Mas depois eu mesmo considerei isso improvável, pois ela é de natureza muito reservada. Ela é realmente como mostra o sonho. Outra explicação seria que ela não tem mediocridade, que ela não tem necessidade disso. Ela realmente mostrou-se até agora suficientemente forte para dominar seus estados sem ajuda alheia. Restam agora apenas mais alguns traços que não posso atribuir nem a Irma, nem a sua amiga. Pálida, inchada, dentes falsos. Os dentes falsos me levavam àquela governanta. Sinto-me agora inclinado a me contentar com falsos estragos. Ocorre-me, então, outra pessoa a qual esses traços podem fazer alusão. Ela também não é minha paciente e não gostaria de tê-la como paciente, pois percebi que ela se intimida com a minha presença e não a considero uma pessoa colaborativa. Normalmente ela é pálida. Quando certa vez passou por um período particularmente bom, estava inchada. Comparei, portanto, minha paciente Irma com outras duas pessoas que seriam igualmente relutantes no tratamento. Que sentido pode haver? Que sentido pode haver no fato de eu havê-la trocado no sonho por sua amiga? Talvez o de que eu gostaria de trocá-la. A outra ou desperta em mim simpatias mais fortes, ou tem uma opinião mais elevada de sua inteligência. Considero Irma, de fato, pouco sensata, porque ela não aceita minha solução. A outra seria mais sensata e, portanto, cederia mais depressa. Depois a boca se abre como devia. Ela me contraria mais coisas do que ela me contraria mais coisas do que Irma. O que vejo na garganta? Uma mancha branca e cornetos nasais com escaras. A mancha branca lembra a difterite e, com ela, a amiga de Irma, mas, além disso, a doença grave de minha filha mais velha há quase 2 anos e todo o horror daquele período sinistro. As escaras sobre os cornetos nasais advertem sobre uma preocupação em relação à minha própria saúde. Na época, eu utilizava cocaína com frequência para reprimir inconvenientes inchaços nasais e tinha ouvido dizer, poucos dias antes, que uma paciente que fazia como eu havia contraído uma extensa necrose na mucosa nasal.
O uso intenso de cocaína faz isso mesmo, né? Mas eu não sei se eu estou enganado, me parece que o Freud fazia uso de cocaína na água, né? Bebendo, né? Diluía na água e bebia. Parece que muito mais do que inalado, né? Não sei se o Freud inalava cocaína, né? Não tem isso certo. Onde é que eu tô? Professor. Na época, eu tive mucosa nasal. A recomendação para o uso de cocaína me partiu que partiu de mim em 1885, trouxe-me, além disso, severas recriminações. Um caro amigo já falecido em 1895 acelerou sua morte por meio do abuso dessa substância. Chamo depressa o Dr. M, que repete o exame. Isso correspondia simplesmente à posição que M ocupava entre nós, mas o depressa é suficientemente chamativo para exigir uma explicação nasal. Uma explicação especial. Nasal era o uso de cocaína pela amiga do Freud. O Freud acho que era por questão oral, né? Beleza. Eu tô curioso para ler aqui, ó. 1. É essa a terceira pessoa que pode ser reconduzida à queixa ainda não explicitada sobre as dores no ventre. Trata-se naturalmente de minha própria esposa. As dores no ventre me lembraram uma das ocasiões em que se tornou evidente para mim a sua timidez. Preciso admitir a mim mesmo que nesse sonho não tratei Irma e minha esposa muito gentilmente. Mas, para minha desculpa, note-se que meço as duas pelo ideal de uma paciente boa e acessível. Pois aqui. Presinto que a interpretação desse trecho não foi levada longe o suficiente para seguirmos todo o sentido escondido. Se eu quisesse continuar com a comparação entre as mulheres, eu teria chegado longe. Todo sonho tem pelo menos um ponto em que ele é insondável. Unergründlich. Um umbigo, por assim dizer, por onde ele se liga com o incognoscível. Unerkannten. O famoso umbigo do sonho, né? É o Ou seja, no sonho você chega no máximo até o horizonte dos eventos. O buraco negro mesmo, você não entra, né? Que é o umbigo do sonho. Ele me lembra uma triste vivência médica. Certa vez, ao prescrever continuamente um remédio que na época ainda era tido como inofensivo, sulfonal, provoquei uma grave intoxicação em uma paciente e dirigi-me depressa a um colega mais velho e mais experiente em busca de assistência. E eu realmente tenha esse caso em vista se confirma por uma circunstância adicional. A paciente que sofreu a intoxicação levava o mesmo nome que a minha filha mais velha. É Ana, né? Mas eu acho que é, né? Eu nunca havia pensado nisso até agora. Agora isso me parece quase que uma retaliação do destino. É como se a substituição de pessoas devesse prosseguir com outro sentido. Esta Matilde por aquela Matilde, olho por olho, dente por dente. É como se eu procurasse todas as ocasiões a partir das quais eu pudesse me repreender pela falta de escrúpulo médico. O Dr. M está pálido, sem barba no queixo e mancando. O que há de exato nisso é que a sua má aparência desperta muitas vezes a preocupação de meus amigos, de seus amigos. As outras duas características devem forçosamente pertencer a outra pessoa. Ocorre-me meu irmão mais velho, que mora no exterior, costuma barbear o queixo e, se me lembro bem, parece-se totalmente com o M do sonho. Eu estou imaginando que esse barbear-se no queixo é o Suíça, é a Suíça, né? Que é aquela barba assim, ó. Imagina você pegar a gilete e raspar a barba do Benjamin aqui, ó. Imagina você pega o Benjamin, tira eu, é a Suíça. Né? A Suíça é aquela barba do Dom Pedro II, que ela vem aqui assim, ó. Né? Pega a forma, Benjamin menos Fábio é igual irmão do Freud, que é o Dr. M. Né? Pronto, olha, definição, hein? Fui preciso, hein? Me orgulhei de mim agora. Sobre ele chegou há alguns dias a notícia de que está mancando por causa de uma afecção artrítica no quadril. Deve haver uma razão para eu fundir no sonho as duas pessoas em uma só. Lembro-me realmente de ter estado de mau humor em relação às duas, por razões semelhantes. As duas haviam recusado certa sugestão que eu lhes tinha feito recentemente.
O amigo Otto está agora de pé junto à paciente, e o amigo Leopold a examina, indica uma área amortecida embaixo à esquerda. O amigo Leopold também é médico, é um paciente de Otto. Como eles exercem a mesma especialidade, o destino fez de ambos concorrentes que comparamos constantemente um ao outro. Os dois foram meus assistentes por 2 anos, quando eu ainda dirigi um consultório público para crianças com doenças nervosas. Cenas como a reproduzida no sonho ocorreram lá muitas vezes. Enquanto eu debatia o diagnóstico de um caso com Otto, Leopold já tinha examinado a criança novamente e fornecia para a decisão uma contribuição inesperada. Havia entre eles uma diversidade de caráter semelhante à existente entre o inspetor Brezek e seu amigo Karl. Um se distinguia por os dois personagens do romance popular de Fritz Reuter, Utminstromtid. Utminstromtid. É isso aí, não conheço, mas são dois personagens, né, desse romance. Um se distinguia por sua prontidão e o outro era lento, ponderado, mais minucioso. Pronto, já sei. Para a gente ter o nosso imaginário aqui, tropical, a gente tira os caras que ele falou e a gente põe o Tíbio e o Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum. Fechou? Ó, super dá, hein? Eu acho que orna, né? Na minha cabeça veio o Tíbio e o Perônio. Sensacional, né? E a Celeste e o Mal também, que eu gosto, mas não cabe aqui. Se no sonho eu confronto Otto e o prudente Leopold, né? Tem uma coisa, né? Alice País das Maravilhas, né? Tem o Humpty Dumpty, que eram aqueles dois bonequinhos, né? Esses dois personagens, né? Será que eu estou sendo junguiano? Estou vendo esses personagens duplicados como uma tópica, né? Não sei, não sei, não sei. Se no sonho eu confronto Otto e o prudente Leopold, isto acontece evidentemente para valorizar Leopold. É uma comparação parecida com a que foi feita antes entre paciente desobediente Irma e sua amiga considerada mais sensata. Percebo também agora um dos trilhos sobre os quais a ligação de pensamento se desloca no sonho. A criança doente ao Instituto para Crianças Doentes. A área amortecida abaixo à esquerda me passa a impressão de corresponder em todos os detalhes a um caso particular, no qual Leopold me surpreendeu com sua minúcia. Além disso, vislumbro algo como uma afecção metastática, mas também poderia ser uma relação com a paciente que eu gostaria de ter no lugar de Irma. Essa dama, pelo que posso entender, mimetiza efetivamente uma tuberculose. Uma parte infiltrada da pele no ombro esquerdo. Sei imediatamente que se trata do meu próprio reumatismo no ombro, que sinto regularmente quando fico acordado até tarde da noite. As palavras do sonho também soam ambíguas. O que sinto como ele. Deve-se entender, eu sinto em meu próprio corpo. Além disso, chama minha atenção como sua insólita a caracterização parte infiltrada na pele. Estamos habituados com infiltração à esquerda, atrás, em cima. Ela estaria se referindo ao pulmão e assim, novamente, à tuberculose. Apesar do vestido, isso certamente é apenas uma interpolação. No instituto, examinamos as crianças desvestidas naturalmente. Isso se opõe, de alguma maneira, ao modo como devemos examinar pacientes adultas. Costumava-se contar sobre um eminente clínico que ele só examinava fisicamente seus pacientes através das roupas. O restante me é obscuro e, para dizer francamente, não tenho nenhuma inclinação a ir mais fundo nesse ponto. Dr. M diz, é uma infecção, mas não faz mal. Ainda virá uma disenteria e o veneno será eliminado. Isso me pareceu ridículo a princípio. No entanto, com todo o resto, parecia ser decomposto cuidadosamente. Observado mais de perto, isso de fato revela uma espécie de sentido. O que encontrei na paciente foi uma difterite local. Na época do adoecimento de minha filha, tenho uma lembrança da discussão sobre a difterite e difteria. Essa última é a infecção geral, que parte da difterite local. Uma infecção geral como essa foi indicada por Leopold através da área amortecida.
o que faz pensar em foco metastático. Na verdade, acredito que justamente no caso da difteria, essas metástases não ocorram. Elas me lembram muito mais uma piemia. Uma piemia. Piemia? Pandemia muito localizada? Não sei. Se alguém tiver o conceito de piemia aí, né? Não faz mal. É um consolo. Penso que ele se insere na seguinte maneira: a última parte do sonho trouxe o conteúdo segundo o qual as dores da paciente provêm de uma grave infecção orgânica. Presinto que também com isso só quero me desembaraçar da culpa. O tratamento psíquico não pode ser responsável pela continuidade das dores diftéricas. O que agora realmente me envergonha é ter inventado para Irma um sofrimento tão grave, única, exclusivamente para me livrar do peso. Parece muito cruel. Preciso, portanto, de uma garantia do bom desfecho e me parece que não foi uma má escolha colocar o consolo justamente na boca da pessoa do Dr. M. Mas aqui eu estou me elevando acima do sonho, o que requer esclarecimento. Mas por que esse consolo é tão sem sentido? Vê o chat aqui. Aqui, o Edival. Nosso antropólogo de plantão. A piemia, aqui no grupo, né, nas notas que o Edival trouxe para gente. A piemia é uma forma grave de septicemia, olha lá, infecção generalizada no sangue, caracterizada pela presença de bactérias formadoras de pus. Ela gera múltiplos abscessos, acúmulos de pus, e em várias partes do corpo, acompanhados por febre alta, calafrios, suores e icterícia. No interiorzão de Piracicaba, também é chamado de tirícia. Mas por que esse consolo é tão sem sentido? Dizenteria. Alguma longínqua... Oi. Fábio, eu sei que a tua atenção é focal, mas tu já viu as horas? Não, é muito, né? E o sonho vai longe ainda. É. Tá bom, né, gente? Obrigado, viu? Eu tô aqui. Que bom que você me avisou. Olha onde é que vai. Obrigado. Ah, mas, gente, falando de inconsciente, lendo o sonho, e eu aqui. Eu sabia, os gênios eles são distraídos. Não é? Pera, onde que eu parei? Doutor M diz, é uma infecção, mas não faz mal. Ainda virá desinteria. Aqui a gente já leu, né? Não faz mal um consolo. Pensar da seguinte maneira, a última parte dos... Já li isso aqui? Ah, tá. Requer esclarecimento. Mas por que esse consolo é tão sentido? Para. Aí entrar na desinteria. Certo? É. Gente, muito obrigado. Ó, paramos na página 147. E quem está acompanhando aí o livro físico? Que parte paramos? 151. Ó, foi bom, hein? Caramba. Entendeu? Ó. Se deixasse, ele terminava o livro hoje. Sim. Gente, eu acho que era uma possessão. Engatou uma primeira ali, foi o homem. Tá? Não, eu tava dentro do negócio, assim. Eu tava Tava. êxtase ditirâmbico. É hipnose. Sim. Mesmo depois de morto, Freud hipnotiza a gente. Gente, obrigado. Boa sexta-feira para vocês. E até semana que vem. Eu tô curioso. Valeu.